Fala pessoal, dando início aí a mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar aí com vocês alguns ativos interessantes e também os índices mais importantes para dentro aqui da nossa bolsa, para a gente acompanhar, ver como é que está o contexto aí para a semana, beleza? Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo com algum amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade e entregar para mais pessoas, e deixa aqui também um comentário, caso você queira ver análise de algum ativo em específico, deixa aqui o nome do ativo desejado e o tempo gráfico que eu trago aí para a próxima semana a análise também, beleza? Dito isso, vamos aí para o gráfico. Começando aí primeiro pelo Ibovespa, tá pessoal? Ibovespa segue seu caminho mais provável para baixo, né? Estamos trabalhando aqui dentro de um canal de baixa de curto prazo. Vale atenção, para quê? Estamos em cima de uma zona de suporte de longo prazo, de médio prazo, na verdade, perdão, que é essa região dos 101 mil pontos, onde a gente encontra onde a gente fez o fechamento aí no final da semana passada, né? O Ibovespa até tentou aqui, depois de ter deixado esse longo pavio superior na quarta-feira, uma expectativa que a gente tivesse um alívio, que ainda não veio, né? Ele chegou a romper a máxima, mas acabou perdendo força, entrou bastante vendedor aqui de novo. Estamos numa região de suporte. A expectativa, tá? O Ibovespa ele pode ficar trabalhando aqui enrolado nessa região entre 101 mil pontos a 103, 104 mil pontos, né? Toda essa região aqui, fica batendo cabeça, bate no suporte, falha, vem, testa fundo, mas o caminho mais provável, né, a tendência principal é de queda. Só não acho que estamos aí no momento bom para ficar procurando por muitas vendas ainda, tá? Porque muitos ativos já fizeram seus movimentos de queda, estão em zonas de suporte, muito sobrevendido. Então, tomar bastante cuidado e tomar atenção nessas horas, porque às vezes querer ficar caçando entrada em ativo acaba prejudicando, você toma stop de bobeira, então é um momento de muito mais cuidado, tá? Então, Ibovespa aí, tendência principal é de queda, mas em cima de uma zona de suporte de médio prazo, com a expectativa de ficar batendo cabeça nessa região de fundo e em caso de um movimento aqui de alta, rompendo 103 mil pontos, a expectativa aí que a gente tem um movimento de alta para testar até a zona do 105,5, seu topo aqui em 106 mil pontos, tá? Mas tudo isso ainda dentro de uma tendência principal de queda. Por enquanto, ainda sem demonstrar muita força e Bovespa aí nessa região. Indo para o índice financeiro, também ainda segue tendência mais travada, né? Tendência lateral, mas o movimento principal do ativo é de queda, né? Onde a gente teve essa forte movimentação de queda aqui, tentou aqui retornar para cima, não conseguiu, e seguimos aí ainda a força predominante de venda também no índice financeiro. No gráfico semanal a gente vê a pressão vendedora com base nesse último movimento como mais que eu acabei de mostrar. E o próximo nível aí de suporte é são dos 9.186 pontos, tá? Por enquanto, caminho mais provável aí de queda também para o índice financeiro. Índice imobiliário também travado, testando aqui uma zona importante de resistência na casa dos 720, né? Já bateu cabeça aqui diversas vezes e não conseguiu se manter acima. Tá aqui, tem que ver. Se romper a região dos 720 e se manter acima, abre espaço, né? Abre a expectativa que a gente tenha algo aí mais positivo para vir brigar nessa zona aqui dos 840 pontos, tá? Enquanto ficar trabalhando abaixo de 720, tem a chance dele ficar nessas regiões próximo de resistência e perdendo força testando suporte em 650. Aí vem, testa a resistência, fica aqui batendo até romper para um dos lados. Se rompe o suporte aqui, expectativa que ele venha testar suporte principal nessa região, um pouco mais abaixo, na casa dos 600 pontos. Então, ainda também bem travado o índice imobiliário. Os índices já refletem a bagunça que está a maioria dos gráficos, tá? Porque os ativos acabam dando uma pancada, sobem e descem em linha reta, e aí depois acaba ficando um pouco mais complicado de se achar algum ponto para se operar. E tem que aguardar, tem que ter paciência, e o que muitas das pessoas não tem, né? Mas enfim. Índice de materiais básicos também rompeu uma zona de suporte importante semana passada, fez aqui um pivôzaço de baixa, chegou em cima de uma base de suporte aqui de médio prazo, e vamos ver se nos próximos dias aí
entra um pouco de força compradora nessa região, para que o índice mate aí, faça pelo menos um movimento de recuo que tem até a zona aqui dos 5.588 como nível de resistência importante dentro dessa movimentação de queda, tá? Mas por enquanto ainda bem feio, sem demonstrar força, apesar de estar em cima de uma zona de suporte. O índice de consumo também apanhando bastante, ainda está numa consolidação aqui lateral, então não tem muito para se fazer dentro desse setor por enquanto. Está aqui nessa lateralização entre 2.560 e 2.760, né? Uma consolidação aqui em fundo, mas vale lembrar que dentro de uma movimentação principal de queda, tá? Então os índices ainda aí, os mais importantes, seguem apontando, né, com a tendência principal de queda, tá? Agora já indo para os ativos, pessoal, hidrovias, tá? HBSA3 para tentar pegar um movimento já de alta. Tá dentro de um canal de baixa, mas nas últimas semanas acabou formando um fundo aqui nessa região e expectativa aí deixado aqui que ele consiga, né, venha para pelo menos tentar fazer um rompimento aqui, um pivôzinho de alta que seria, deixa eu só colocar aqui, para buscar ali pelo menos média móvel de 200, tá, no gráfico diário na região dos 2,36. Aqui a entrada seria no rompimento da máxima já desse candle, né? Que ele engolfa aqui essa tentativa de jogar o preço para a zona de suporte dentro do canal de baixo e acaba frustrando, virando para cima de novo, média móvel de 9 de 20 ascendentes, a gente reparar um pullbackzinho em cima do seu topo anterior aqui, né? Olha. Então, imaginando pegar a continuação desse movimento aqui, rompendo aqui o canal de baixo, expectativa de vir testar 2,36, tá? A entrada na região de 1,97, o stop 1,81. E aí os alvos dá para usar aqui o espelhamento de Fibo, que eu já acho que vocês pegam desse fundo ao topo 100% e aí segue esses alvos para cima. 1618 e 200% do espelhamento. Tá? Então 2,17 é o primeiro alvo, depois 2,27. Tem aqui a média móvel de 200 que eu também acho relevante, dá uma atenção quando chegar nessa região com 2,36. E depois um pouco mais lá em cima aqui em 2,44, tá? Então a gente tem aqui um stopzinho na faixa de 8,67, tá? Vale ressaltar que tomar cuidado com o tamanho da mão e o stop ele fica em porcentagem alta assim por conta do valor nominal baixo da ação, tá? Então não é lá aquelas grandes coisas, tá? É 9%, mas a gente reparar que a diferença do stop é de 18 centavos. Tá? Então, só atenção com esse ponto. E o upside aí até o primeiro alvo de 7,36, depois 12% e até a média móvel de 200 seria um upside de 16%. É lógico que na metade do caminho aqui sempre a parcial de 1 para 1, 1,5 para 1 e algo final se baseando aí de 3 a 4 para 1, beleza? No espelhamento desse movimento. Então, HBSA3 é um ativo na ponta compradora. Uzi Minas, também um ativo do setor de materiais básicos. Se a gente olhar pelo semanal, deixa eu tirar aqui a média que não precisa. Estamos trabalhando dentro de um padrão aqui de alargamento em fundo, que sugere, com esse fechamento de sexta-feira, com esse candle, que não teve, apesar de ter pouca volatilidade, teve um corpo pequeno aqui, imaginando esse alargamento, né, que é esse padrão de resistências, topos mais altos e fundos mais baixos, que no rompimento da máxima da semana passada a gente pode ter uma expectativa de querer puxar pelo menos lá para o nível de resistência de novo. Tá? É claro que na metade do caminho aqui tem a parcial, você pode trabalhar também com a retração de Fibo entre esse último movimento de queda e usar as retrações como base de alvo. Tá? E você teria a região, eita, acho que eu cliquei aqui. A região, a região do 7,37, 7,61, 7,85, né, no meio do caminho aí, seria até 50% do último movimento, um upside de 7,5%, depois 10,95 e lá no nível de resistência, o que sugere dentro de um padrão de alargamento, um upside de retornar para o seu topo, né, ou até romper para vir testar esse nível de resistência do alargamento, um upside de 24,90, é 25%.
tá? O stopzinho é na própria mínima da semana. Então, um tradezinho bem simples, stop curto de 5,83 para tentar pegar aí no mínimo 50% de correção desse movimento, que seria 10%, tá? Então, use Minas, a entrada no rompimento da máxima da semana passada na região de 7,08, o stop 6,67 e a alvo lá em cima, que seria basicamente isso aqui, tá, pessoal? Deixa eu só... Seria entrada e stop na mínima. A parcial na metade do caminho aqui nessa região, você tem a opção de deixar aqui, né? Para você já proteger, então tá vendo? Já dá mais do que 1 para 1. Assim você acaba tirando o risco seu da operação e para tentar levar até a região lá em cima dos 8,55, seria mais ou menos dessa região, tá? Esses pontos. O que eu falo que a saída parcial é bom trabalhar desse jeito, porque a saída parcial é exatamente para poder tirar o risco da sua operação. Ou seja, se você está correndo um risco de 3% ou 4% em um trade, que na saída parcial você faça pelo menos, você venda metade da sua posição de 1 para 1 o tamanho do seu risco. Porque se a partir dali o ativo acaba perdendo força e volta para o stop, você sai no 0 a 0, porque com 50% da posição você saiu ganhando 4% e com a outra metade da posição você saiu perdendo os 4%, que seria o stop original. Se caso acionado depois da parcial, você sai no 0 a 0 para tentar pegar um alvo aí 3 vezes o tamanho do risco. Tá? Então, se você está correndo aí um risco em média de 4 ou 5%, buscar um alvo na faixa de 15%, 10% e, lógico, ir subindo o stop loss. Ah, o ativo bateu na parcial, você já vai subir o stop? Eu não gosto de já subir o stop direto, assim, deu a parcial, já sobe. Tem pessoas que usam assim. Eu prefiro ir analisando dia a dia, se tratando do swing trade, ou seja, o ativo bateu na sua parcial, está seguindo, subindo, está fazendo uma correção normal, um pullback sem volume, ou seja, mostrando que a expectativa é que ele siga subindo, aí você sobe o stop para o preço de entrada, a partir daí você tira o risco, porque mesmo que ele volte de stop, você ainda sai levemente positivo, tá? Você ainda sai levemente positivo, ou também pela volatilidade. O ativo chegou na sua parcial, putz, o mercado está complicado, está muito volátil, já fiz a parcial ali, não queria deixar o stop original, você joga na volatilidade. Se o stop é 5%, você corta ele na metade, coloca em 2,5%. Então, o seu stop que era de 5%, agora é de 2,5%, você já fez a parcial de 5% e ainda tem um residual de 50% da sua posição para tentar pegar 3 vezes o risco inicial, beleza? Que é isso que faz sentido aí no longo prazo. Tá? Só que um detalhe também rapidinho em Uzi Minas é que o estocástico está totalmente sobrevendido, lá na região de sobrevenda, tá vendo? Então, isso pelo menos entra um repique dentro desse alargamento, joga aqui para 8,91. Né? O OBV tem uma divergência de alta, inclusive tem vídeo aqui no nosso canal mostrando como se trabalha com o contexto de divergências, tá? A gente tem aqui no OBV, no preço, esse padrão de alargamento com fundos mais baixos, só que no OBV, reparem que o fundo já está ascendente, tá vendo? Fundo ascendente, no IFR, fundo ascendente e no estocástico sobrevenda, sugerindo aí que a gente pode ter um movimento sim de alta aqui dentro de Uzi Minas, que é dentro do setor de materiais básicos que acabou apanhando bastante nos últimos dias, tá? O outro ativo já é para venda agora, a Loop 11. Tá? Então a gente tem aqui a Loop 11 aí para uma venda, na perda da mínima de 26,50, para tentar pegar o trade aqui do retorno até essa zona de suporte principal aqui, ó. Inclusive que é lá no último alvo de FIBO em 24,40, no espelhamento desse último movimento, que seria a gente teve essa perna de baixa, um repique, topo descendente, na perda desse fundo, acionado um pivôzinho de baixa para tentar pegar o retorno para esse suporte principal de base de toda essa movimentação antes do ativo entrar nessa lateralização aqui no topo e está perdendo o fundo agora, o volume bem alto nessa última barra de sexta-feira, tá? Então,
26,49 aí uma boa região de venda, tentando pegar um pivôzinho de baixa. O alvo principal 24,40 e a parcial entre 25,68 e 25,18. Tá? Se a gente pegar aqui da entrada 26,49 até o stop, 5,27. 5,27. Até aqui, na região do suporte, que seria o alvo de 2,618, são 7,95. 8%, né? 7,97. 8% aí de upside. É claro que, putz, o ativo rompeu essa região, andou, chegou aqui, já está 3% ao favor seu, o seu stop que estava aqui, inicial, stop técnico acima do topo anterior, você já desce para a mínima dessa barra de ignição, né? Dessa barra preta, você desce aqui para a mínima, ou desce aqui para metade do movimento, acima de 27,20, e vai ajustando o seu stop conforme a operação for andando ao seu favor. Você vai tirando o risco da operação, porque a perda ela tem que ser limitada, porque a gente não tem um capital infinito, e o ganho ele pode ser ilimitado. Então, putz, está andando, eu não quero fazer a parcial, não quero zerar, mas está andando ao meu favor, eu vou ajustar o stop. Ajustar como? Topos anteriores, no caso de uma venda, máximas de candles de força na ponta vendedora, você pode colocar o stop um pouquinho acima e vai protegendo a sua operação. Depois você faz parcial, faz o alvo, você vai, né, trabalhando ali a operação depois que ela andou. O mais importante é proteger o seu capital, ou seja, o stop você nunca tira, o ganho você pode, né, ir deixando o trade andar e ir descendo, cortando o seu risco. Ou seja, o trade vai andando a seu favor, no caso de uma venda, o ativo está caindo, você não quer zerar, você vai protegendo, descendo o seu stop loss. Aí se ele bater, você sai do trade e vai para outra, né? Se tratando aí de curto prazo. Tá, então só para vocês verem aqui no caso de Alup 11, para projetar esses alvos, eu usei aqui a ferramenta preço de Fibonacci, tá? Inclusive, se vocês tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. Bruno, eu tenho dúvida, eu gosto desse jeito que você usa a Fibonacci, que aí eu também posso gravar um vídeo para vocês e deixar aqui, tá? Então, ó, no caso de uma venda, entre topo e fundo, e aí eu já ajustei ela para que ela me dê os alvos para baixo do espelho com base no último espelhamento, tá? Então, o alvo lá embaixo, 24,10, 24,50, né, que eu tinha comentado. Basicamente, o movimento seria a falha de uma tentativa de romper esse nível de resistência. Ele já perdeu esse fundo dessa congestão em topo, fez o movimento principal de queda, recuou o fundo descendente na perda desse novo fundo deixado aqui, acionado um pivôzinho de baixa expectativa aí que acelera o movimento, né? Pelo menos é o que mais provável, acelerar o movimento para baixo. Tá? E o outro ativo também na ponta compradora é a Aura 33. Tá? A Aura 33, deixa eu tirar aqui a Fibo. Ele veio de um forte movimento de alta, deixa eu ajustar aqui, né? Se a gente pegar aqui esse último movimento de alta, ele está corrigindo, né? Ele veio corrigir em 618 de Fibo, testou aqui, ganhou força, né? E tá com cara que vai dar sequência nesse movimento de alta, tá? O volume, né? Olha o volume nesse no final da semana passada, ou seja, um volume ascendente, confirmando a tentativa, né, de retomar esse movimento de alta, porque se ele voltar aqui para esse topo na região de 42,53, já dá um belo trade nessa região que ele está aqui agora. Tá? Então deixa eu tirar essa daqui, deixa eu dar um zoom. Deixa eu colocar aqui com as médias, nesse caso aqui é bom. A gente tem média móvel de 9 de 20, bem próximas do preço, né, bem próxima aqui do preço. Eita. Bem próxima do preço a favor aí, né? Ou seja, a expectativa é que siga o caminho mais provável para cima, né? A gente está trabalhando aqui ainda em cima da base desse candle de força, tá vendo? Ele abriu na mínima e fechou na máxima, ou seja, bem força. Teve um processo corretivo aqui nas médias, a intenção é pegar esse micro pivô dentro de um movimento maior. Tá? A entradinha seria no próprio rompimento da máxima de sexta, aqui na região de 37,40. O stop, a mínima dessa barra de força aqui, então um stopzinho aí de 6,78, e aí a gente pode fazer a mesma coisa entre esse fundo e esse topo aqui, olha, ele vai espelhar os movimentos para cima, tá? E a gente tem os alvos para trabalhar. Deixa eu dar um zoom aqui. Primeiro alvo, 40 com 34,
Depois, 42, lembrando que número direto, então se tiver que fazer uma saída parcial nessas regiões, antecipa, pelo menos é o que eu gosto de fazer, 41,95, 41,98, sem ser um número redondo. E o alvo final aqui do espelhamento, 44,83. Mas tem que dar atenção porque a gente tem esse topo principal do último movimento. Né? Olha lá, na região dos 42,30. Então ficar atento nessa região aqui. Tá? Mesmo que até porque se chegar aqui já vai estar com o trade zerado de risco, já vai ter feito uma parcial, então já vai estar com parte do ganho para você, e aí é só administrar a posição de acordo com o contexto que ele chegar para testar esse nível de resistência mais importante aqui, que é na faixa dos 42,50. Mas do ponto de entrada até o primeiro alvo já são 7,72, então é mais do que 1 para 1 o risco. No segundo alvo, que é 200% do espelhamento para cima, 12,22. Até o topo, 13,15%, que é um pouquinho acima. E aí no último alvo, 2618, 20%, tá? Aí você vai administrando, mas um belo trade aqui também, né? Repetindo os pontos, 37,40 é um bom ponto de compra, o stop na região de 34,86, tentando pegar aí a continuação, movimento de alta aí de Auri 3, que é um papel que chamou bastante atenção nesse último movimento de alta e esse processo corretivo. E reparem que a correção foi com volume caindo, né? Então a gente tem aqui, olha, deixa eu tirar as médias para não ficar muita coisa. A gente teve esse processo corretivo. E olha como o volume aqui foi baixo também, né? Só que no início alto, ok? E depois aqui, olha um volume bem baixo, né? Um volume bem baixo durante a correção. E aí quando ele vai para subir, olha o volume de novo como entra, né? Aí ele corrige. Nessa região aqui, ó, corrigiu. Olha o volume baixo de novo. Movimento de alta, olha o volume ascendente, ou seja, a força compradora ainda segue predominante aqui dentro desse movimento, então a expectativa maior é uma operação de compra e não de venda aqui dentro desse ativo. E por último aí, açaí, assim, que eu não achei dos tão interessante, é mais um tradezinho de contratendência, né? Tá bastante esticado aqui no gráfico semanal, tá em cima de uma zona de suporte de médio prazo, né, que é essa região aqui, olha. Então é uma zona aí bem testada, uma zona de liquidez bem importante. O ativo já vem bem esticado desse movimento, esticado que eu diga das médias, né? Ele está bem esticado da média móvel de 9 pelo semanal, está lá em cima em 17,93. Então tentando pegar aí um repique desse movimento que seria, a gente pegar aqui, ó, só para vocês, né, que seria um retorno. Dá para pegar aqui, ó, FIBA entre esse topo e esse fundo. Se ela faz um repique pelo menos até 618, 50% do preço atual, até o primeiro nível de retração, 8,5%. E depois 11%. Então tá com uma upside maneira. Aqui seria pelos 60 minutos, tentando pegar em cima do suporte. Tentando pegar não, né? Ela já está em cima do suporte. Mas um micro pivô pelo gráfico 60 minutos. Tá? Que seria esse pivô aqui, ó. Esse movimento. Pelo menos um reteste nessa zona aqui do topo de 60 minutos, que já daria para tirar o risco da operação e tentar levar aí nas retrações do gráfico semanal, tá? Então a entradinha aqui é na região dos 16,21, o stop 15,81, eu jogaria um pouco mais abaixo, que fica um stop muito curto, olha, um stopzinho de 2,5, então colocaria um stopzinho na volatilidade aí de 3% na região de 15,72, para tentar levar até o primeiro nível do seu topo principal, aqui já são 4,77, então mais do que 1 para 1. Seria aqui, ó, se a gente pegar aqui desse fundo a esse topo da entrada, o espelhamento para cima, tem algo na faixa de 16,44, 15,60 e 16,84, que seria o topo principal. Mas aí que nesse caso, como está no gráfico de 60 minutos, é fazer a entrada pelos 60 minutos, fazer a parcial nos 60, ou seja, tirar o risco e aí para o gráfico diário, gráfico semanal, aí para tentar pegar a correção dentro dessa queda, que seria um upside de 10%, o que é uma boa movimentação aí para um swing trade, tá? E lembrando que a nossa carteira
Teve outros ativos interessantes, mas foram ativos que eu separei, que eu coloquei na carteira nossa fechada aqui da Capitaliza de Swing Trade. E que é uma carteira onde a gente atualiza ela aos domingos, quando tem nova entrada para a semana. Né? E aí quem recebem as atualizações tanto lá no Telegram, quanto no nosso app, quanto no desktop. Então tudo em tempo real, as atualizações. Ponto de entrada, stop, quando tem saída parcial, quando tem ajuste de stop, quando é para encerrar a posição. Então tudo em tempo real, os pontos atualizados dia a dia, planilha atualizando a performance da carteira também, tudo em tempo real atualizado, todo o fechamento de pregão, panorama diário, tudo isso para os nossos clientes aqui fechado. Você recebe aí na palma da sua mão e basta aí se tornar assinante da Capitalizo e não poderia deixar de ser diferente, deixar aqui um presentão para vocês que é o nosso cupom, né? O cupom é ANIVERCAP ainda que está rolando, tá? Ele é válido para todas as nossas assinaturas, com 50% à vista, 50% off à vista no boleto e 40% off no cartão em até 12 vezes. Então, para você acabar recebendo aí tudo isso que eu te comentei em tempo real e diversas outras coisas que vocês encontram no nosso site capitalismo.com.br, beleza? Então, ótimos trades para todos, uma ótima semana e até mais.